Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre uma temática bem interessante, bem relevante nos dias atuais e que é necessário eu e você compreendermos a amplitude de tudo isso que a palavra de Deus diz acerca da quebra de aliança no casamento, adultério e divórcio. Vou repetir, o nosso tema hoje é quebra de aliança no casamento, adultério e divórcio. E nós estamos baseados lá em Malaquias 2,16. Malaquias 2,16, a Bíblia Sagrada diz: portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Aqui poderia ser homem também da sua mocidade, se refere a uma mulher. Pois eu detesto o divórcio, literalmente aqui a palavra é repúdio, diz o Senhor, Deus de Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido, ou as suas vestimentas. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz a palavra, diz o Senhor dos exércitos, e não sejais infiéis. Malaquias 2,16. Destacando, ninguém seja infiel. Eu detesto o divórcio, diz a palavra de Deus. Cobre de violência o que pratica tal ato. E não sejais infiéis. São os quatro alertas de Deus nesse sentido, nesse texto de Malaquias 2,16. Ou seja, quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando sobre adultério e repúdio. E o adultério e repúdio estão implícitos um no outro. Estão interligados, são termos intercambiáveis. Esses são os principais mecanismos, preste atenção, de destruição do matrimônio, deixando consequências amaldiçoantes, muitas vezes, na vida daquelas pessoas que ofenderam o outro através dessa prática. Malaquias aqui expressa a opinião de Deus sobre o divórcio através de um trocadilho. Ele diz: pois eu detesto o divórcio. Vou repetir. Eu, aqui no caso o Senhor, dizendo através do profeta Malaquias, eu detesto o divórcio, enfatizando que ele detesta o detestar e repudia o repúdio, e é divorciado do divórcio, assim é o nosso Deus. Também explica que o adultério aqui é o aspecto principal que leva ao divórcio, que significa, aqui nesse trecho, se vestir de violência, praticar uma violência contra o outro. E a carga de violência contida em um divórcio pode chegar até, não estou dizendo que sempre isso vai acontecer, mas pode chegar até a destruir gerações, traz uma destruição, principalmente na vida dos filhos e assim por diante. Então, no caso, por exemplo, de Abraão e Agar, a poligamia de Abraão com Agar causou uma desestrutura familiar, resultando na expulsão de Agar e o seu filho. Isso, é claro, ao longo das futuras gerações, desenvolveu ali nesse conflito, um crescente conflito entre os descendentes de Ismael, os árabes, os palestinos, e Isaac, os descendentes de Israel, que continuam brigando até hoje. Olha o conflito que nós temos lá no Oriente Médio. É briga em cima de briga, é um odiando o outro, é uma briga que continua até hoje, ameaçando até a paz mundial. Porque nós sabemos, todas as nações ali ao redor de Israel morrem de raiva, são irados, são contrários à permanência e à preservação do Estado de Israel. Então essa guerra cultural do terror entre o bloco islâmico e o mundo judaico-cristão começou, preste atenção, com um simples adultério que terminou no repúdio. Por quê? Porque Abraão depois repudia a Agar, e ela tem que se afastar da casa, ali, da família, e fugir com seu filho Ismael. Tá bom? Olha a confusão que foi gerada através da quebra desse princípio da lealdade e fidelidade. Por mais que tinha ali a própria esposa avalizando, trazendo a sua concubina, mas não era o projeto original de Deus, está errado, e nós vemos até hoje as consequências desse ato contrário ao coração de Deus, ao caráter de Deus, que afeta até hoje tanto os israelenses quanto os povos árabes. Então, quais são as implicações do adultério? Nós vamos começar aqui analisando internamente, de forma prática, o que se observa quando o matrimônio sofre a violação, a ofensa
com adultério. Essas são algumas possíveis maldições que acontecem. Primeiro, a marginalização espiritual e ministerial da pessoa que adulterou. Ou seja, tentando aquela pessoa descobrir por que os homens, né, ou a igreja de maneira geral, tentando descobrir por que os homens têm uma participação tão tímida, tão pequena e às vezes até inexpressível nas igrejas locais, nas comunidades, descobre-se que a grande parte deles tem perdido a moral e a autoridade na própria casa, na própria família, por conta, muitas vezes, de casos ocultos de adultério. Está cada vez mais difícil, né, nós engajarmos os homens em nossas igrejas e achar homens que digam: eu nunca traí a minha esposa. Isso é uma raridade hoje, um homem que tem a coragem e a sensatez e a capacidade moral de dizer: eu nunca traí a minha esposa. Então a primeira característica, dessas implicações do adultério é a marginalização espiritual e ministerial da pessoa que adulterou, ou seja, aquele que ofendeu o outro com adultério. Segundo lugar, o adultério perturba também emocionalmente o casamento, produzindo uma espécie de obsessão por ciúmes, desprezo, competição, desentendimento crônicos e todo tipo de quebra e desvirtuamento, né, falha na comunicação do casal. Então, vem perturbação ao casamento quando tem um adultério. Briga, confusão, desentendimento crônico é o que mais nós vemos nessa situação. Então, o adultério ele acaba trazendo um rompimento da aliança, trazendo uma espécie de pessoa estranha para dentro do casamento espiritualmente, que nós sabemos é um espírito maligno. Não apenas, né, a presença emocional do ou da amante se torna presente ali na relação, como também uma intromissão muitas vezes e realmente demoníaca. Então é algo trágico, é algo terrível. Terceiro aspecto é que o adultério também endemoniza a cama, contamina espiritualmente o leito, a intimidade do casal, produzindo em um dos cônjuges ou até mesmo em ambos a inibição sexual, interrupção sexual ou até mesmo a aversão sexual um pelo outro. E é da natureza do espírito do adultério, desse espírito de imoralidade, remover o prazer sexual de dentro do casamento para fora do casamento, como se lá fora é que realmente eu vou ser feliz, lá fora é que realmente eu tenho prazer. É tudo que o diabo quer: enganar, lesar e cegar o entendimento das pessoas. Outra implicação é que o adultério, aqui para mim é a mais grave das implicações, é que o adultério desprotege sexualmente a vida dos filhos, deixando-os suscetíveis a diversas possibilidades de perseguições e abusos sexuais. Todo conselheiro cristão, né, com certeza já percebeu que cada vez mais muitas crianças, infelizmente, sofrem abusos sexuais na mesma época em que um dos pais, ou às vezes até ambos, estavam na prática do adultério. Uma porta foi aberta, o demônio entrou na vida do casal e acabou afetando às vezes até os filhos. Outra implicação, não estou dizendo que sempre isso acontece, mas pode vir a acontecer e potencialmente elas se tornam mais vulneráveis, desprotegidas sexualmente a vida dos filhos, tá bom? Outra implicação é que o adultério de um dos cônjuges expõe o outro cônjuge, vítima da sua traição, à mesma situação. Ou seja, acontecer a mesma coisa, repetir a mesma história. E é notório, né, por exemplo, em casos de adultério da esposa, descobrir que o marido já vinha traindo ou já tinha traído ela lá para trás e aquilo estava oculto e agora foi trazido à tona. E às vezes o homem se enche de justiça própria, mas deixou a porta aberta lá atrás. Outra implicação é que o adultério afeta diretamente também a vida financeira da família. O dinheiro começa, né, a ser desviado para a imoralidade, para o motel, para amante, para comprar carro, para comprar não sei o que, para outra ou para o outro. Então desvia e afeta diretamente a vida financeira da família. Então a tendência é que o espírito do adultério leve a família à bancarrota. Quantas e quantas famílias já se quebraram,
financeiramente por infidelidade conjugal, por amantes, homens e mulheres, né, por causa dessa falha moral. Outra implicação é que o adultério implica no princípio ativo do escândalo, né? Traz um escândalo horrendo para a pessoa, para o outro que foi ofendido, para o ofensor, para os familiares. Ele causa um grande escândalo e uma grande decepção e frustração. Ou seja, invariavelmente todo adúltero terá que enfrentar um tempo de exposição e de apedrejamento. E ele tem que enfrentar isso de maneira calada, porque faz parte da colheita maldita que ele mesmo semeou. Um tempo de exposição e de apedrejamento por causa do escândalo e da frustração e decepção. Então o escândalo, preste atenção, ocorrerá mais cedo ou mais tarde, de uma forma menos ou mais dolorosa, dependendo da atitude da pessoa, ou seja, se a pessoa é transparente ou não, se resolve logo a situação ou não. Quanto mais a pessoa sonega transparência e responsabilidade, piores se tornam as consequências na vida do casal. E o fator tempo aqui só internaliza e intensifica ainda mais o problema do casal. Ou seja, presta atenção, todo adultério, mais cedo ou mais tarde, se não for tratado, vai produzir situação crônica de decepção familiar, uma dor profunda, talvez uma das dores mais profundas e terríveis que existe no coração de uma pessoa, é a traição, a deslealdade, né? Essa ofensa do adultério pode produzir rejeição, repúdio, divórcio e até abandono do casamento, tá? Então, são coisas que vêm realmente sobre essa questão. Outra coisa muito importante, nós entendemos que na atualidade, principalmente aqueles que lidam, né, os conselheiros, dia a dia, né, de uma igreja, precisam saber se relacionar com muito bom senso e com uma conjuntura bíblica acerca do divórcio. É muito importante nós considerarmos que a lei do divórcio exerce uma função civilizadora, ajudando a acomodar as pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, nessas situações de extremo conflito e trauma entre os casais. Então, primeiramente, é importante estabelecer a diferença entre repúdio e ou divórcio, tá? Repúdio e divórcio. Discernir esses conceitos aprimora a nossa ótica, a nossa perspectiva sobre esse assunto tão importante no seio dos lares e das famílias e com relação à igreja. Primeiro, o repúdio, querido, envolve desonra, rejeição, ódio, separação, adultério, traição, abandono do lar, ameaça, violência e a indisponibilidade, ou seja, o desejo de não querer reconciliar. Isso é o repúdio, que é mais sério ainda do que o próprio divórcio. E tudo isso vem da dureza do coração. É o que está lá em Mateus 19. Mateus 19, quando Jesus trata sobre o divórcio, o novo casamento, ali, a questão do adultério, ele está tratando dessa problemática da dureza do coração. E é isso que Deus odeia, como nós lemos ali no profeta Malaquias. Quando o relacionamento ele é intencionalmente inviabilizado no coração. Ou seja, existe um repúdio, uma desonra, uma rejeição, um ódio, uma separação, um adultério, traição, abandono do lar, ameaça, olha só, ameaça, violência e indisponibilidade de querer a reconciliação. Já o divórcio é uma carta, é um simples documento formalizado depois de um processo adequado e a decisão de um dos cônjuges, ou às vezes até de ambos, de se repudiarem. O que realmente está em jogo não é o divórcio. A questão principal é o repúdio. Esse é que é o problema diante de Deus. Ou seja, o divórcio é um aspecto legal e o repúdio é um aspecto moral e espiritual diante de Deus. O repúdio é uma falta moral. O divórcio é um dispositivo legal. Em muitas situações, então, estabelece aqui um conflito entre o moral e o legal. E são questões difíceis de se tratar. O divórcio legaliza a separação, porém existe também um aspecto espiritual. Em muitos casos, o legal é absurdamente imoral, podendo até ser socialmente aceitável,
mas espiritualmente condenável. Então nós temos que ter bastante atenção nesses fatos. Cada caso precisa ser estudado, né, à luz da palavra de Deus, e tomar vários cuidados para que isso não aconteça dentro dos lares e dentro das famílias, tá bom? O que a Bíblia diz com relação à separação? A Bíblia diz que até que a morte os separe, ou seja, existe um famoso ditado que diz: antes de se casar, abra bem os seus olhos, porque depois terás que fechar para muitas coisas. Ou seja, depois de casado, não adianta alegar que o casamento, entre aspas, não foi de Deus. Se não foi de Deus, passou a ser, porque você tomou uma decisão muito séria diante de Deus. Votou diante de Deus e diante dos homens, cumpra os seus deveres conjugais. Deus não se agrada de tolos, é o que diz Eclesiastes 5, de 1 a 2. Então não é algo simples lidar com situações de divórcio, redimindo o que é possível e minimizando as traumatizantes sequelas. Porém, nós não podemos deixar de mencionar a consequência básica do divórcio. A Bíblia explica que o marido está ligado à sua mulher pela lei do matrimônio, até que a morte os separe, é o que diz 1 Coríntios 7:39. Então, portanto, qualquer cônjuge que endurece o seu coração, repudiando o outro, desonra a aliança do casamento, abandonando o lar, optando definitivamente pelo divórcio, está invocando a própria morte, como está escrito, até que a morte os separe. Então esta é a maldição do divórcio. Isso vai afetar todas as áreas da vida, gerando fracasso moral, decepção e escândalo generalizado, perdas familiares, ou seja, os filhos principalmente perdem o coração dos filhos, perdas financeiras, morte espiritual, desestruturação emocional, relacionamentos traumatizados, destruição ministerial e outros fatos nesse sentido. Então, no divórcio, entenda aqui, querido, todos perdem. O ofensor, o ofendido ainda mais sofre, os filhos sofrem. Então, aprenda, lute contra isso, seja leal ao seu cônjuge, seja fiel ao seu cônjuge e evite a todo custo esse erro, né, essa falha moral traumatizante. Entenda, amado, que o casamento é a escola do caráter, é o principal teste para a verdadeira maturidade, envolvendo uma aliança de sangue para a vida inteira. Infelizmente, um alto percentual de casais fracassam nessa prova de caráter, que é um dos principais crivos para o governo ou administração, a liderança na igreja. Tá bom? Então, tome cuidado, lembre-se aquilo que a palavra de Deus nos diz. Vou repetir o que diz Malaquias 2. Malaquias 2 nos diz o seguinte: portanto, guardai-vos em vosso espírito e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Pois eu detesto o divórcio, literalmente aqui o repúdio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Malaquias 2:16 é o que diz a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, permaneçam fiéis na sua aliança com Deus e se você é casado, na sua aliança com o seu cônjuge. Se você ainda não é casado, entenda a seriedade do que é o casamento, uma aliança em amor, firmada diante de Deus, um pacto nupcial, um pacto matrimonial com uma outra pessoa que, à luz da palavra de Deus, deveria e precisa perdurar por toda uma vida, tá bom? Que Deus abençoe você, seja leal ao seu cônjuge, seja fiel ao Senhor, passe por essa escola de caráter provado e aprovado pelo nosso Deus, amém? Se você sofreu com alguma situação nessas questões, procure um bom conselheiro cristão, um conselheiro bíblico, alguém que realmente possa te ajudar a sair dessas situações embaraçosas e terríveis que talvez você esteja vivendo. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você,
Clique aqui nas nossas redes sociais, que a bênção do Senhor venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém e amém.